Neste vídeo vamos falar sobre runas em No Restful the Wicked. Runas são partes da construção do seu dano no jogo, junto com encantos e o atributo de foco. Elas te possibilitam alto dano em momentos que você tem foco suficiente para usar. Vamos começar com alguns conselhos para você adotar desde o princípio do jogo. O principal é: não venda as armas que você pega no jogo. O motivo é que a principal fonte de runas são as armas, e ao retirar uma runa de uma arma, ela será destruída. Isso inclui outras runas que existam nela. Em suma, cada arma vai te propiciar uma runa. O segundo conselho é: aumente o nível da loja de Eleanor, a vendedora de runas e encantos. Ao aumentar o nível da loja de Eleanor, ela terá mais runas para venda e projetos de armas. Se você não sabe como aumentar o nível, eu vou explicar brevemente agora. Você vai caminhar até o arquiteto, nesse local aqui do mapa que eu estou mostrando. Think you're up for chasing down a few bounties, Seren? You look like the This city deserves a new beginning. I take it you saw the madrigal from Phelan arrive. What a man. It's about time. E inicialmente você precisará de cobre e madeira para ir ao nível 2 da loja de Eleanor. Mas o nível 3 precisará de um tipo diferente de madeira e ferro, ambos metais e madeiras em estado natural. Então não converta tudo que você farmar no mapa em tábuas e barras de metais. O nível 2 é fácil. O nível 3, dependendo da sua exploração de mapa, você talvez não consiga de imediato. Mas daí basta comprar dos vendedores e sacramentos. E agora eu vou te mostrar qual vendedor, onde ele se encontra e como fazer. Agora que a Leonor está a nível 3 e a loja dela está incrementada, vamos aos tipos de runas. Existem runas utilitárias, nome em português, que são colocadas dessa forma. Agora nós vamos mostrar para vocês como é que funciona a runa utilitária. Né? Você vai clicar em runa. Ok, se você selecionar a arma, talvez a arma fique suspensa aqui. Aí você dá um ESCzinho, tá? Mas você clica em runa, daí tem a mãozinha, clica em gerenciar runas utilitárias. Aqui eu vou tirar algumas runas, né? Daí eu vou clicar em F para extrair. Eu vou tirar também a de reparar. Não, eu vou ter que... Como é que eu vou botar a runa dentro da runa utilitária? Eu vou ter que clicar no número 2, daí ele vai dizer assim, olha, seleciona a runa. Daí ele me dá a descrição da runa. Aí eu vou querer a runa de canto gélido, tá? Para inserir a 39 coins. E para a segunda runa, cara, não, eu quero a runa elétrico, encantamento elétrico, que é a chance de atordoar o inimigo para testar. Pronto. Com isso você aprendeu a extrair a runa. Você tem que selecionar e apertar o F, daí ele vai te pedir gold. E colocar a runa, que você tem que apertar no espaço e daí selecionar a runa que você quer colocar dentro do espaço. Com isso nós concluímos onde estão as runas utilitárias, como colocar, como extrair runas utilitárias. As runas utilitárias podem proporcionar um aumento temporário de dano, recuperação de life ou geração de foco. As runas utilitárias podem consumir recursos como vida, vigor e foco na hora do seu uso.
pelo menos até agora. Uma aplicação prática delas seria uma preparação para um combate. Uma vez que você sabe que vai enfrentar inimigos, você pode fazer o seguinte: usar a runa de canalização, convertendo vida em foco, tomando todo cuidado para não se matar. Após fazer essa conversão de vida em foco, você pode comer uma comida que lhe proporcione não só a restauração da vida, como um atributo extra, como o próprio foco, usando menos da runa de canalização. Ter uma barra de foco cheia irá lhe possibilitar começar o combate com o dano máximo de suas runas das armas. Pronto, agora você tem sua barra de foco e vida cheia para iniciar o combate. Mas isso não é tudo o que você pode fazer. Existem outras runas que temporariamente te dão aumento de dano ou recursos especiais, e que podem ser usadas antes de começar a luta. Vou citar aqui algumas que acredito que vale a pena ressaltar para você, mas não ignore combinações e a sua forma de jogar, assim como o ambiente. O ambiente, né? Sim, a runa berro, que é scream em inglês, ela pode derrubar inimigos empurrando eles para trás, dando tempo para recuperar sua vida e também derrubar eles de plataforma, uma vez que você executa o berro e o seu inimigo ele é jogado para trás e cai no chão. É uma coisa bem útil, principalmente se o inimigo estiver à beira do precipício. Pode-se dizer que existem 4 runas de elementos. Todas elas trabalham com o dano da sua arma, e não aumentam o dano das runas de sua arma. Ou seja, ao usar o efeito das runas da arma, estes encantamentos utilitários eles não vão aumentar o dano da runa da arma. Esses 4 encantamentos, eles são o encantamento pestilento, o gélido, o cálido e o elétrico, que em inglês seriam Heat, Cold, Plague e Electric. Eu sei que Plague não é uma magia elemental, mas é assim que os caras ensinam no jogo. O que eu vou falar agora depende muito do patch. Pode ser que o patch que saia daqui para o final do ano mude isso. Mas você pode usar mais de um encantamento na sua arma. Então você pode botar fogo e eletricidade, né? E a duração normalmente desses encantamentos são de 60 segundos, o que, dependendo do combate, é mais que o suficiente. Por enquanto, as runas que mais dão dano são as de encantamento cálido e pestilento, ou seja, Hit e Plague. Elas causam mais dano ao longo do tempo, então não aplicam dano imediato, mas com o passar do tempo. Já o encanto elétrico, ele pode dar um efeito de atordoar o inimigo de forma mais frequente, o que é ideal em jogos em que você está usando uma arma rápida como adagas. O encantamento gélido parece ser o mais poderoso, pois literalmente pode congelar o inimigo em que você bater, assim como causar lentidão, o que, no caso, é excelente para arqueiros e magos. Outra runa utilitária que compensa você falar a respeito dela é piscar, que em inglês é blink. Esta runa te permite teleportar uma curta distância, o que pode ser útil caso o monstro comece um combo que vai te prender até o final, e você não tem como dar desvio antes. O Blink vai evitar esse combo. Com isso, passamos pelas runas básicas, que podem ser adquiridas em Eleanor e colocada para uso antes da batalha, em alguns casos durante a batalha, como é o caso do Berro. Agora nós vamos passar a parte final de runas, que são as runas que estão nas armas. A grande maioria das runas de armas, você irá precisar desencantar armas para retirar elas. E ao fazer isso, irá destruir a arma com as outras runas dela. Você vai achar poucas runas em baús, inclusive algumas especiais. Uma particularidade das runas é que, enquanto você tem algumas runas que possibilitam aplicar em várias armas, existem runas que você achará em um tipo de arma e que só podem ser colocadas naquele tipo de arma.
detalhando melhor essa parte de arma, ok? Runa específica para aquela arma. Tem runa que é específica para a arma de uma mão e só vai aceitar ser colocada em arma de uma mão. A mesma coisa com staff, a mesma coisa com arma de duas mãos, que seriam as espadas. Então, você vai encontrar esse tipo de runa e vai estar lá escrito só pode ser usada em arma de duas mãos, só pode ser usada em staff. O ideal para saber o que é que você vai fazer sem gastar muito dinheiro, sem destruir muita arma, é achar um tutorial na internet onde o autor irá te dizer que runas ele está usando em que armas. Não só é mais barato e rápido, como você poderá curtir o gameplay e ver se o tipo de jogo que ele está sugerindo é divertido para você. Com isso, encerramos nosso vídeo sobre runas, lembrando que o jogo continua em desenvolvimento e por isso tudo pode mudar. Mas acredito que, por enquanto, eu te dei informações suficientes para você poder se desenvolver no jogo, aumentar o seu DPS e aproveitar e sentir mais prazer na hora de ter o seu combate no jogo e montar a sua classe. Se inscreva, dê um like, comente se houver alguma coisa que você queira acrescentar ou alguma dúvida para Jeremy.